Putz, rapaziada, eu acabei de gravar o vídeo, mano. Tô até com uma dor no ombro aqui. Eu gravei 7 minutos. 7 minutos do vídeo. Quando eu vi, eu não gravei nada. Mas, enfim, quando surge, bem-vindos a mais um vídeo. Se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo e se inscreve. Mais uma vez eu tô aqui na rua, não tô deixando de gravar. Fiz uma live extensa em redes sociais, está disponível no meu perfil, @sepfernando, falando do scouting, falando de apostas, falando de várias situações e até das redes sociais. Se você quiser acompanhar, dá uma passadinha lá e assiste e ativa o sininho das notificações. Beleza? Bom, gente, vamos por etapas aqui que eu quero trocar uma ideia com vocês. Vamos primeiro falar do Rony e das atribuições do Rony. E além de falar do Rony e das atribuições do Rony, vamos conversar também sobre scouting e os filtros de busca. Que isso é pouco falado, mas ele tinha que ser levado um pouco mais a sério, até para já ser um bate-papo de esquenta para o meio da temporada. E eu vou explicar isso para vocês facilmente. No meio da temporada, alguns jogadores vão ficar livres de contrato. Antes da gente falar do Rony, vamos primeiro falar disso daqui. E por que o Palmeiras decide vender, não decide comprar? E por que o Palmeiras tem subido da base? Porque ele tem um controle maior desse filtro. E por que de repente o Patrick de Paula foi vendido na primeira oportunidade? O Palmeiras não pensou duas vezes. Por que vários jogadores ficam livres e a galera fica, pô, por que não contrata esse cara? Exemplo que a gente tem aqui no futebol brasileiro, o Casares, que nunca ninguém duvidou do futebol dele, mas o cara não se cuida nada fora de campo. Isso o Corinthians pagou pra ver, viu que ele não jogou nada, aí foi pro Fluminense, jogou no Atlético. Tecnicamente falando, é um jogador que você não consegue questionar muito, mas o extracampo é terrível. E quando a gente olha o elenco do Palmeiras, o extracampo é muito bom. Por que o Palmeiras quer renovar assim com o Scarpa? Por que o Palmeiras deixaria o Veiga jogando aí até os 31 anos? Por que o Palmeiras tem um controle sobre a pessoa do Dudu e o Dudu se cuida? Tanto é que ele não tem lesões. Ele é um cara que você pode questionar algumas coisas. Aconteceram algumas coisas no âmbito pessoal que não foram provadas no final das contas. E que o Dudu também é um jogador de grupo e que se cuida fora de campo. Ainda que em temporadas passadas o Dudu era um cara que demorava para pegar no ritmo, mas me parece um cara que é aquele leão de treino e leão de jogo. E se a gente olha pro elenco por um todo, ainda tem o Luan, o Everton. Então você pode ver que os jogadores do Palmeiras ele tem uma tendência a ser aquele cara que ou se cuida fora de campo, ou aquele cara que é exemplo fora de campo. Então não é qualquer jogador que o Palmeiras vai trazer. E aí a gente entra num bate-papo mais profundo. Vai ter vários contratos terminando nesse meio de ano. Além do Palmeiras utilizar esse filtro no scout, ele utiliza outro, que o jogador tem que estar livre no contrato. A nossa busca fica pequena. Mas por que eu tô trazendo esse vídeo pra cá? Você vai me julgar aqui? Não sou eu que contrato, não sou eu que utilizo disso para filtrar jogadores. São os clubes, inclusive o próprio Palmeiras. Então eu acho que as questões, os questionamentos não tem que ser feito à minha pessoa e ao canal. Tem que ser feito ao modelo que se vê hoje no futebol. Cada vez menos vai ter os bad boys aí no futebol, porque no longo prazo eles não se pagam mais. Queria muito saber a sua opinião e trazer isso aqui como elemento primário pra gente depois pensar em mercado da bola. Beleza? Agora indo lá pro Rony, cara. A Sport TV ela atribuiu esse filtro aí, na verdade essas skills, né? Essa estatística do Rony, que eu não concordo com algumas coisas, como por exemplo, finalização eu acho que tem que estar drasticamente mais baixo. Acho que a marcação mais alto, assistências é questionável, tá? Esses três exemplos aqui que me veio de cabeça, porque eu não tô exatamente com a mesma imagem que tá mostrando pra vocês. Por que eu tô falando isso? É um cara que marca mais, é o atacante que mais marca no futebol brasileiro, no meu ponto de vista. E ele é um cara que, tudo bem que ele dá assim suas assistências, mas porque tá sempre jogando. Então é claro que as estatísticas de assistência dele vai ser mais alta, mas a finalização, por exemplo, ontem o Abel, ele trouxe aquele romantismo aí pra coletiva, mas a verdade é que não tinha que estar o Veron ali do lado dele por melhor da partida ou pelo jogador de destaque da partida. Tinha que estar o Rony para explicar a tomada de decisão. Porque quando você olha para a função de centroavante, o que determina um bom centroavante? A rápida tomada de decisão e a boa tomada de decisão. Então não é somente a rápida, e sim a rápida e a boa tomada de decisão. Por que um centroavante decidiu colocar a cabeça numa bola rasteira, ou parcialmente rasteira? Isso tinha que ser perguntado para o Rony. E se isso for o instinto, não é o instinto do centroavante, porque o instinto do centroavante é se tacar na bola, mas não dessa forma. Ali é com o pé. Certo? Então são questões amplas e que só reforça aqueles que não gostam do Rony, aqueles que parcialmente gostam ou aqueles até que gostam, entendem que se o Palmeiras trouxer nesse meio de ano um atacante qualificado, cresce o Palmeiras por um todo. Diminui o debate improdutivo, porque já está mais do que provado que o Rony, apesar de ser um jogador importante, ele é um jogador que tem algumas skills questionáveis para a posição e que o Abel ainda
foi responsável por potencializar as boas skills nessa função. Porque se ele fosse o ponta, ele teria que ter outros elementos e elementos fundamentais para um ponta. Por isso que para o centroavante ainda cabe a discussão. Mas o mesmo Rony, se fosse ponta do Palmeiras na posição do Dudu, na posição do próprio Veron, eu acho que a gente nem teria o que discutir aqui. Ainda a gente discute que ele é um jogador importante porque é através de números e partidas como a de ontem que ele faz a cagada, mas faz seu gol, justamente porque ele cria oportunidades, ele cria situações, mas do mesmo volume que ele cria, ele desperdiça. Acho que ele chega em mais de 20 gols na temporada. Queria saber a sua opinião, que é aquela aposta que a gente tem com o Versucci, mas acho que ele vai desperdiçar o dobro disso. Ou seja, pelo menos aí mais 20 bolas desperdiçadas como essa, ou próximo disso. Comenta o que você acha do Rony. Eu tentei trazer mais uma vez uma análise sobre o jogador, sem usar as minhas vísceras, tentando usar um pouco mais a cabeça. E tentando tirar um pouco da razão, né? Na verdade, da emoção, e trazendo mais elementos da razão pra gente comentar sobre o Rony. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam a respeito disso. Tamo junto, rapaziada. Não esquece de se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda no crescimento disso daqui. Um abraço, até a próxima e avante palestra!